Olá pessoal, tudo bem? Então estamos aí de volta aqui com o professor Luiz Gonzaga. No bloco anterior finalizei falando sobre direito penal. Esse bloco vou iniciar, falando sobre direito penal, especificamente sobre o princípio da insignificância. Esse princípio é muito discutido no âmbito da jurisprudência, principalmente a sua aplicabilidade, no âmbito dos crimes, Então, furto aplica-se, estelionato aplica-se, roubo não, extorsão não. Então, furto qualificado não, também não se aplica. Então, isso aí é muito discutido. Por isso que é importante você ter um conhecimento em relação ao princípio da insignificância, especificamente em relação aos requisitos objetivos e os requisitos subjetivos. Em relação aos requisitos objetivos, são chamados vetores, Eu tenho 4 vetores idealizados pelo Supremo Tribunal Federal, que seria a mínima ofensividade da conduta do agente, nenhuma periculosidade social da ação, reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e inexpressividade da lesão jurídica provocada. Então, são esses 4 vetores do princípio da insignificância, que são os chamados requisitos objetivos do princípio da insignificância, beleza? Em relação ao requisito subjetivo, primeiramente, seria o quê? É aquele chamado criminoso não habitual, O que é que o Supremo diz, É para a aplicação do princípio da insignificância, o agente ele não pode se tratar de um criminoso habitual, beleza? Por que, gente, isso? Então, a reiterada omissão no pagamento de tributo, por exemplo, que é uma hipótese de aplicabilidade do princípio da insignificância, que seria no descaminho, Então, se há essa habitualidade, não há possibilidade de aplicação de tal princípio, Porque estaria o quê? Incentivando, a prática de crimes. Então, isso aí não tem cabimento, beleza? Então, esse seria o requisito subjetivo do princípio da insignificância, Lembrando que a natureza jurídica da insignificância, do princípio da insignificância, é que é uma causa, certo, supralegal de exclusão do que? Da tipicidade, Então, o princípio de significância exclui a tipicidade, especificamente a tipicidade material, Então, por ausência de tipicidade material, eu tenho que um fato atípico, tudo bem? Então, que isso fique bem claro aí para vocês, tá? Então, avançando, tratando sobre direito processual penal, Um assunto que é de suma importância são os recursos, Então, primeiro, há alguns questionamentos muito interessantes, até tratamos sobre eles nas rodadas, Então, a chamada vedação, a vedação da reformatio impégios, Será que ela se aplica aos jurados, e ao juiz-presidente no âmbito do tribunal do júri? Então, primeiramente, em relação aos jurados, eles não se submetem à vedação, essa vedação da reformatio impégios. Então, por exemplo, digamos que o sujeito ele foi absolvido, por exemplo, ou melhor dizendo, foi condenado, a uma pena de 10 anos. E, posteriormente, esse julgamento ele é anulado pelo tribunal. No segundo julgamento, esse sujeito ele submete-se a tal julgamento, ao júri, e ele é condenado a uma pena de 25 anos, uma pena muito maior. É possível isso? Sim, tá? Então não há possibilidade, pois apesar de ter da chamada reformatio impédios, então entende-se justamente que anulada a decisão do júri, por conta de recurso exclusivo da defesa, os jurados, que vêm atuar no segundo julgamento, eles são absolutamente soberanos. Então, o segundo julgamento ele é soberano. Então, mesmo que esse segundo julgamento ele venha ser mais maléfico, ao réu, ele prevalece justamente pela soberania dos vereditos do júri, certo? Então, esse princípio, essa vedação da reformatio impégios, ela não se aplica aos jurados. Em relação ao juiz-presidente, o juiz-presidente, ele se submete à vedação da reformatio impégios, tá? Os jurados não, mas o juiz-presidente, ele, então o juiz, ele deverá
se ater ao máximo da pena imposta anteriormente, né? Não podendo dessa maneira agravar a situação do réu. A situação do réu não pode ser agravada, certo? Pelo juiz-presidente, apenas pelo tribunal do júri. O júri ele pode muito bem entender, numa certa forma, que o réu é condenado, que tem que ser condenado, que é uma qualificadora que anteriormente não havia sido reconhecida, mas no momento da dosimetria da pena, o juiz-presidente ele deve se ater, sim, à pena que fora imposta no julgamento anulado, né? O julgamento anterior que foi anulado, beleza? Então isso aí também é um ponto muito importante. Outra situação que envolve também, né, o júri é a chamada eloquência acusatória, né? Isso foi discutido recentemente, não há muito tempo, né, no âmbito da jurisprudência, né, do STJ. Então, o que vem a ser a eloquência acusatória? Quando o juiz ele exagera nas suas expressões, nas suas palavras, né, no âmbito da sentença de pronúncia, né? Então o juiz vai lá e fala, não há sombra de dúvidas que o réu é culpado, tendo em vista todo o arcabouço probatório trazido aos autos, né? Decido, pronuncia o réu, enfim. Então, um caso como esse, o juiz está influenciando, ele está julgando antes da hora, né? Na verdade, não cabe ele fazer isso, o juiz da pronúncia, né? Também é importante, pessoal, entender que a decisão de pronúncia ela vai para os jurados têm acesso. Então, a eloquência acusatória ela é de extrema... provoca um dano muito grande à defesa do réu. Então, por isso que não é permitida, tá? Que é também chamada excesso de linguagem, né? Então se a sentença de pronúncia ela deve ser fundamentada. Lógico, agora, no entanto, é necessário que o juiz ele utilize as palavras com moderação, né? Então ele deve se valer o quê? De termos comedidos, termos sóbrios, né? A fim de o quê? De se evitar que justamente fique demonstrado na decisão que ele acredita, né, que o réu ele é culpado pelo crime. Então, se o juiz vai lá e fala, não, ele é culpado, não há sombra de dúvidas, por isso ele tem que ser pronunciado, e há uma certeza quase que absoluta que o réu será condenado, então imagina o juiz falar uma coisa dessa na sentença de pronúncia, né? Isso é uma aberração, né? Então, isso não pode, beleza? Então, isso causa um vício aí na sentença, né? Então, qual a consequência da eloquência acusatória? Justamente é o quê? Ela terá, né, como consequência a anulação da sentença de pronúncia. Então, a sentença de pronúncia ela será anulada, beleza? Então, será anulada, tá? Outro ponto importante ainda dentro de processo penal, no âmbito do inquérito policial, né? Isso aí é o que eu trabalho diariamente, né? Então, será que o magistrado ele pode requisitar um indiciamento no âmbito do inquérito? Primeiramente, né? O que vem a ser um indiciamento? Pessoal, o indiciamento nada mais é, certo, do que o momento no qual a autoridade policial aponta, né, determinado suspeito como suposto autor de um crime, certo? Então, o indiciamento ele é de suma importância. A Lei 12.830, que trata, né, de muitos pontos do inquérito, da carreira jurídica do delegado de polícia, ela traz que o indiciamento ele tem que ser fundamentado. O indiciamento é um ato, é uma decisão do delegado. Então, o indiciamento ele tem que ser fundamentado. Ponto importante é que o indiciamento ele é um ato privativo do delegado. Então, pessoal, não há possibilidade do magistrado requisitar indiciamento, nem juiz, nem promotor, desembargador, procurador de justiça, ninguém, tá, pode requisitar determinado indiciamento, porque o indiciamento é um ato privativo, né, do delegado de polícia. Então, o juiz ele não pode requisitar o indiciamento. Está lá no parágrafo 2º, artigo 2º, parágrafo 6º, né, da Lei 12.830 de 2003, fala o indiciamento privativo do delegado de polícia dá-se-á por ato fundamentado, mediante análise técnica jurídica do fato, que deverá indicar a autoria, materialidade e suas circunstâncias. Então, é um ato. Então, o indiciamento é um ato que é resultante justamente o que? Das investigações policiais.
por meio do qual alguém é apontado como provável autor de um fato criminoso, né? Então, pessoal, cuide-se de um ato privativo do delegado de polícia, porque é o delegado que comanda as investigações no âmbito do inquérito policial, né? Lembrando que o Ministério Público ele pode sim proceder a investigações, existe inclusive um procedimento específico no âmbito do parquet, que seria o PIC, né? Que é o procedimento investigatório criminal, né? Geralmente é bem raro o Ministério Público instaurar, só em casos assim bem pontuais, porque 99% das ações penais são alicerçadas em inquéritos policiais, né? Então esse é um fato. Então já avançando, pessoal, tratando agora de direito constitucional, um assunto que é de suma importância é chamada cláusula de reserva de plenário, né? Então, será que essa cláusula se aplicaria aos juizados especiais? Primeiramente, ela não se aplica, né? Então, ela não se aplica às turmas recursais, melhor dizendo, né? Ela não se aplica às turmas recursais dos juizados especiais, né? Então, eles não são tribunais, tá? As turmas recursais não são tribunais, ela é composta por juízes, tá? Então, não tem um tribunal ali. Então, a cláusula de reserva de plenário, que é prevista lá no artigo 97 da Constituição Federal, ela não se aplica às turmas recursais, tá? Então, não há essa possibilidade, beleza? Outro ponto no âmbito do controle de constitucionalidade seria o controle de constitucionalidade de ofício, né? Então, primeiramente, o que viria a ser? Então, a inconstitucionalidade ela pode ser declarada independentemente do agir das partes, né? Então, não há aquela necessidade de iniciativa das partes para que a inconstitucionalidade seja declarada. Então, esse é o chamado controle de constitucionalidade de ofício. Por quê? Tratando-se, né, de matéria constitucional que pode ser conhecida em qualquer grau de jurisdição, então isso independe de provocação das partes, né? Então, mesmo que não haja provocação das partes, a inconstitucionalidade pode ser declarada de ofício, né? Então, desde que é clara essa inconstitucionalidade, ela deve ser uma premissa a ser solucionada, né? Então, se não houver isso, não há possibilidade, beleza? Então, isso sempre no âmbito do controle difuso, né? Especificamente. Fora isso, né? No âmbito do controle concentrado, né? Abstrato, há os legitimados, né? Ali previsto na Constituição Federal, tá? Outro assunto aí comumente importante, já tratando de direito eleitoral. Então, será que é possível a propaganda eleitoral no dia das eleições, né? Primeiramente, é vedada a propaganda entre as 48 horas antes das eleições e as 24 horas depois do pleito, né? Então, em princípio, é vedada a realização de propaganda eleitoral tanto no dia, né, do exercício do sufrágio, né, principalmente, né, nesse caso. Então, nessa data, constitui crime, né, inclusive punível com detenção, o uso de alto-falantes, a regimentação de eleitor, divulgação de qualquer espécie de propaganda, né? Então, até o próprio Código Eleitoral, no artigo 240, parágrafo único, prevê, certo, isso. Agora, é permitido que a manifestação individual e silenciosa. Então, a manifestação individual e silenciosa, né? Então, é possível. Inclusive, né, está lá no artigo 39A, beleza? Da Lei das Eleições, né? Fala que é permitida no dia das eleições a manifestação individual e silenciosa da preferência do eleitor por parte do político, coligação ou candidatura, revelada exclusivamente pelo uso de bandeiras, broches, distintivos, né? Alguma coisa assim, e adesivos, né? Então, que isso fique bem claro, é permitida, tá, a manifestação individual desde que seja uma manifestação silenciosa. É óbvio que não vai poder estar lá gritando, né, pelo palavras de ordem, né, enfim, pró de um partido, de um candidato, isso aí não haverá essa possibilidade, tá? Avançando aí, já falando agora de direito empresarial, tratando dos créditos, né, que são submetidos à recuperação judicial. Então, em regra, todos os créditos existentes, né, na data do pedido de recuperação judicial, esses créditos eles estão sujeitos à recuperação. Então, em regra, estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, né, de recuperação judicial, ainda que não vencidos.
né? Mesmo aqueles créditos a vencer, eles se incluem, beleza? Agora, claro, né, devem obedecer ao plano de recuperação, como também as ações ficam suspensas, né? As respectivas ações ficam suspensas, né? A exceção são os créditos de alienação fiduciária, né? Então, excepcionalmente, os créditos de alienação fiduciária eles não estão sujeitos à recuperação judicial. E as ações relacionadas, né, com estes créditos podem continuar e, além disso, se caso não tenham sido propostas, podem ser propostas, tá? Então, isso aí também é um detalhe muito importante, né? E há ainda a exceção da exceção, que volta à regra, né? Que é no caso do imóvel que é utilizado no âmbito da empresa pelo devedor. Então, se a garantia da alienação fiduciária for o imóvel que funciona, né? Onde funciona o estabelecimento do devedor, né? Ou forem bens móveis que sejam, de certa forma, essenciais, né? A recuperação judicial, né? A atividade empresarial, melhor dizendo, da empresa em recuperação judicial. Então, nesse caso, o que acontece? Mesmo sendo crédito de alienação fiduciária, deverá ficar sujeito aos efeitos da recuperação judicial. Isso, inclusive, é o entendimento do STJ. O que é que o STJ diz? Ele simplesmente fala que não se submetem, né, aos efeitos da recuperação judicial os créditos garantidos por alienação fiduciária de bem não essencial à atividade empresarial, né? Então, é um entendimento aí também do Superior Tribunal de Justiça, tá? Então, mais um tema aí de suma importância, beleza? Já tratando de direito tributário, um princípio que é comumente importante é o princípio da retroatividade, né? O que é que vem a ser, a grosso modo? É vedada a cobrança, né, de tributos em relação a fatos anteriores. Então, isso aí é bem tranquilo. Exceção ao princípio da retroatividade, eu tenho o quê? A chamada lei interpretativa, como também a chamada lei mais benéfica. Então, se eu tenho uma lei interpretativa, ela pode retroagir, e uma lei mais benéfica, sem dúvida nenhuma, também poderá, né, retroagir. Beleza, gente? Então, também foi um tema que nós tratamos nas rodadas, né? Outro ponto importante, já tratando de direito ambiental, em relação aos princípios da prevenção e da precaução, né? O princípio da prevenção é quando há aquela chamada certeza científica, né? Então, pelo princípio, né, da prevenção, tem-se o que? A base, né? Então, há uma base científica para prever danos ambientais. Então, nesse caso, né, se há uma base científica, aplica-se a prevenção. Em relação à precaução, quando não há a certeza científica, né? Então, se determinado empreendimento ele puder causar danos ambientais sérios, né, ou irreversíveis, né, mas, contudo, não existe certeza científica quanto aos efeitos desses danos, né, como também a sua extensão, o empreendedor, nesse caso, ele deverá o quê? Né? Ele deve ser compelido a adotar medidas, né, de precaução. Ponto importante é que o princípio da precaução ele provoca a inversão do ônus da prova. Inclusive, isso foi matéria de questão, né? Uma questão do juiz federal de 2016, eu não lembro qual foi o TRF. Foi perguntado isso, não sei se foi TRF3, não lembro agora. O princípio da precaução ele justamente provoca a inversão, né, do ônus da prova, beleza? Então, também aí, essa diferença, prevenção, precaução, é de suma importância, que sempre está caindo em prova, né? Em relação ao direito ambiental, também aconselho a vocês a ler toda a parte da legislação, é o que cai muito, é o que quebra todo mundo na prova objetiva. Então leiam Código Florestal, né, aquelas leis que tratam, né, sobre aquele complexo, né, minas, biodiversidade, enfim. Então sempre, né, busque ler a legislação, é muito cansativo, eu sei, mas é de suma importância, tá? Sempre está caindo legislação na prova objetiva de direito ambiental, então é muito importante você ter esse cuidado, nessa atenção nessa matéria, que é uma matéria que faz muita diferença, beleza? Às vezes, se a prova de ambiental vai muito pesado, aquele que for bem na prova, com certeza vai estar muito à frente, né, dos outros candidatos, então é importante você dar uma atenção
para toda a legislação ambiental, né? Por fim, né, tratando sobre direito administrativo, já em relação à improbidade, então, um particular, ele não pode responder sozinho por improbidade, né? Então, necessariamente, tende a haver um terceiro, né, que o outro, né, tem que ser um agente público, né? Senão, não há possibilidade, né, de um particular sozinho responder por improbidade administrativa. Isso já tratando, né, de improbidade. Outro ponto é justamente os elementos subjetivos da improbidade, né? Então, o artigo 9º, o artigo 10A e o artigo 11 da Lei 8429/92, né, prega justamente como elemento subjetivo o dolo, certo? O dolo. Agora, no artigo 10, que trata justamente dos atos de improbidade que causam prejuízo ao erário, o elemento subjetivo ele pode ser o dolo, como também aceita-se a culpa, né? Mas há um entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que o dolo ele deve ser elemento caracterizador dos atos de improbidade, né? Então, há necessidade do dolo. Agora, quando tem um ato de improbidade administrativa que causa prejuízo ao erário, né? Então, é possível, tá? Aceita como elemento subjetivo também a modalidade culposa, beleza, gente? Pessoal, no mais, acho que conseguimos abordar muitos pontos, todas as matérias, né? É apenas um apanhado, né, do que foi passado aqui para vocês. Espero, sinceramente, que o curso tenha, de certa maneira, te agradado, né? Às vezes, uma imperfeição ou outra no decorrer da caminhada ocorre, né? Mas a diferença, né, de tudo que foi tratado nessas rodadas, você vai sentir na hora da prova. Pode ter certeza que vai fazer diferença. Pode ser que nem tanto numa prova objetiva, mas uma prova discursiva vai fazer, porque o material que foi produzido é bem extenso, né, como foi observado por vocês aí no decorrer do curso, justamente pensando na qualidade e poder proporcionar para vocês um material de estudo, né, legal, para que te auxiliasse aí na tua caminhada, tá, pessoal? Então, eu desejo para vocês tudo de bom, me põe à disposição, tá? Advero também sempre à disposição dos senhores e senhoras, né, futuros juízes e juízas, tá? Fique com Deus e tenha fé que vai dar tudo certo no dia da sua prova, tá bom? Grande abraço e até mais.